Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar a comissão organizadora do primeiro Congresso Multiprofissional em Saúde, parabenizar pela organização deste evento e também agradecer a parceria firmada. Vamos iniciar a palestra intitulada como Câncer de Boca versus Laser Terapia, Cuidado Integral e Qualidade de Vida. Meu nome é Jefferson Douglas, sou cirurgião dentista pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Ceará do Campus Sobral. Sou atual mestrando do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, colunista da revista Sanar Saúde, integrante da Liga Nacional de Odontopediatria, membro da ACAF e membro do Grupo de Estudos em Estomatologia e Patologia Oral de Sobral, o GEPS. A presente palestra, ela apresenta a seguinte divisão: introdução, objetivos, vamos falar um pouquinho a respeito do câncer de cabeça e pescoço, da oncologia e qualidade de vida, laser terapia, vamos apresentar um caso clínico e as considerações finais e referências bibliográficas. Para que a gente possa iniciar a nossa palestra, é importante a gente entender que durante a evolução da ciência, a definição sobre o que é câncer, ela vem se alterando. Principalmente quando se trata das formas de tratamento para o câncer. O câncer, ele inicia-se a partir de mutações genéticas que passam a receber informações erradas em suas atividades, pronto-oncogenes vão se formar oncogenes, transformando células normais em células cancerosas. Esse esquema, retirado do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, ele apresenta justamente essa temática, onde as nossas células normais, elas se proliferam, formando um tecido que, por fim, vão formar um órgão. Quando a gente fala de câncer, de mutações genéticas, um agente cancerígeno, ele vai acabar por tornar essas células cancerosas. O tecido não vai ser mais um tecido normal, e sim um tecido infiltrado, que vai gerar alterações oncogênicas em um órgão, gerando então o câncer, que pode ser o câncer de pulmão, o câncer de ovário, o câncer de mama, o câncer de próstata ou o câncer de boca, que é o principal foco desta palestra. Associado a essa pergunta sobre o que é câncer, existe outra também muito feita na literatura. O que causa câncer? E a gente vê uma balança no site do INCA mostrando um desequilíbrio entre a relação do câncer com fatores genéticos e a relação do câncer com fatores externos, certo? 10 a 20% dos casos apenas de câncer estão associados à hereditariedade e fatores genéticos, sendo que de 80 a 90% dos casos vão estar principalmente correlacionados a fatores externos, como a alimentação, e intimamente correlacionado à alimentação a questão da obesidade, a exposição à radiação ultravioleta, né, exposição à radiação solar, a questão do consumo de bebidas alcoólicas, do uso do cigarro, né, do fumo e dos seus entorpecentes, substâncias ou drogas, certo? Entorpecentes, estão principalmente associadas a os fatores cancerígenos, agentes cancerígenos. Então, é importante a gente entender que o câncer, ele é um dos principais problemas de saúde pública no mundo, atrás apenas das doenças cardiovasculares, sendo então considerada a segunda principal causa de morte no mundo. Está associado a altas taxas
de mortalidade e morbidade em pacientes que possuem essas neoplasias. Quando a gente fala especificamente do câncer de cabeça e pescoço, este corresponde à sexta neoplasia maligna mais prevalente em todo o mundo, caracterizada pela presença de um grupo heterogêneo de lesões que repercutem diretamente na qualidade de vida dos pacientes, tanto durante o diagnóstico quanto também durante o período de tratamento. Visto que o tratamento para essa lesão é um tratamento multimodal, envolvendo a cirurgia, a radioterapia e ou a quimioterapia. Esse tratamento é sabido que é um tratamento bastante agressivo, que gera complicações crônicas e agudas, afetando diretamente a qualidade de vida do paciente, gerando impactos físicos e emocionais no mesmo. Então, falar do câncer de cabeça e pescoço, a gente precisa entender como que funciona o panorama nacional do mesmo aqui no nosso país. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, para cada ano do triênio 2020-2022, 11.200 novos casos de câncer de cabeça e pescoço serão registrados em homem, sendo então o quinto tipo mais comum em homens. E 4.010 novos casos em mulheres, sendo o 13º mais frequente de todos os cânceres em mulheres. Isso é uma das justificativas para que a gente está, neste momento, discutindo essa temática. Para cada ano, a incidência de casos de câncer de cabeça e pescoço no país tem se tornado bastante significativo, necessitando, então, de discussões a respeito desta temática. Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço e de qualidade de vida, está consolidado na literatura que associações entre essas duas variáveis, câncer de cabeça e pescoço e qualidade de vida, bem como qualidade de vida e sobrevida, elas foram encontradas. E que um dos efeitos adversos mais comuns das terapias antineoplásicas, seja ela rádio e ou quimioterapia, principalmente para o câncer de cabeça e pescoço, seria a mucosite oral, que clinicamente é caracterizada por essa presença de áreas avermelhadas, edemaciadas, ulceradas, por vezes sangrantes e muitas vezes dolorosas na mucosa oral. E por ser bastante comum, diversas são as terapêuticas coadjuvantes que têm sido propostas para tratar essa mucosite oral ou amenizar essa mucosite oral do paciente, gerando qualidade de vida no mesmo. Entre elas, tem ganhado muito destaque na literatura a chamada fotobiomodulação, ou também conhecida como laser terapia de baixa potência. Estudos de meta-análise apontam a forte eficácia da fotobiomodulação na redução dos sinais e sintomas da mucosite oral, incluindo duração, gravidade e dor, sendo utilizada tanto na prevenção dessa mucosite oral, quanto no tratamento da mucosite oral, o que vai diferenciar os protocolos de irradiação utilizados. Então, dentro dessa perspectiva, o objetivo geral desta palestra é justamente apresentar a relevância da laser terapia na qualidade de vida dos pacientes que apresentam a mucosite oral como sequela dessa terapia antineoplásica, seja ela rádio e ou quimioterapia, principalmente na região de cabeça e pescoço, evidenciando a importância multidisciplinar, multiprofissional e o cuidado integral ao paciente oncológico. Para que a gente possa iniciar essa discussão, é importante que a gente faça uma introdução ao câncer de cabeça e pescoço. O câncer de cabeça e pescoço
ele é um problema de saúde pública, assim como o câncer geral, devido principalmente a esses índices de novos casos, essa incidência de novos casos, ser muito grande na população brasileira. E a gente traz aqui 3 casos clínicos do ambulatório de estomatologia da Universidade Federal do Ceará, onde o primeiro caso, a gente vê uma lesão em borda lateral de língua, uma lesão mais esbranquiçada, leucoplásica. O segundo caso, uma lesão em assoalho de boca, uma lesão mista, né? Uma lesão eritroleucoplásica. E o terceiro caso clínico, uma lesão em lábio inferior, né? Uma lesão ulcerada e avermelhada em lábio inferior, fazendo referência a uma quelite actínica. E aí eu faço um questionamento para vocês. Qual destas lesões é câncer ou possui um potencial de malignização? A única forma da gente saber se essa lesão é uma lesão cancerígena ou não, na verdade, das diversas formas, a mais confiável, a padrão ouro, é justamente a realização de uma biópsia. Então, somente uma biópsia ela pode confirmar a minha hipótese diagnóstica. Dos cânceres orais, mais de 90% dos casos são representados pelo carcinoma de células escamosas orais. E sabe-se que uma proporção destes é originada a partir de desordens potencialmente malignas, sendo a leucoplasia a mais comum delas. Então, o câncer de cabeça e pescoço, ele envolve uma terapêutica antineoplásica. No caso específico, vem sendo lançado cada vez mão de terapias mais conservadoras, evitando-se, então, as cirurgias ressectivas, por exemplo. Hoje, a gente trata, a maioria das vezes, via radioterapia e ou quimioterapia. Mas que essas terapêuticas antineoplásicas, elas induzem danos celulares, tanto no epitélio, na mucosa oral, nas glândulas salivares, gerando alterações tanto quantitativas quanto qualitativas no padrão de vida daquele paciente, sendo a mucosite oral uma das principais dessas complicações. E diante de lesões de mucosite oral, outras associações elas podem ser vistas, como a desnutrição, a caquexia, a hiporalgesia, a dificuldade na fala, bem como a presença de infecções secundárias. Isso acaba por prolongar o tratamento antineoplásico daquele paciente. Por vezes tem que se dar um stop para tratar essa infecção secundária, certo? E acarreta um dano à qualidade de vida do mesmo, bem como um aumento dos custos hospitalares com aquele paciente, gerando, então, também um problema de saúde pública quando se fala de oncologia. Quando a gente trata de mucosite oral, na literatura, diversos são as classificações propostas para os graus de mucosite oral. Trouxemos aqui a utilizada em nosso ambulatório, o ambulatório de estomatologia da Universidade Federal do Ceará, do Campus Sobral, em parceria com o setor de oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que vai classificar de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma das classificações mais citadas na literatura, que seria a classificação da OMS, que divide a mucosite oral em alguns graus, na verdade, em 5 graus. O grau 0, sem alterações na mucosa, o grau 1, irritação ou eritema, o grau 2, eritema e lesões ulcerativas que ainda permitem uma dieta sólida, o grau 3, nas lesões ulcerativas em que o paciente se restringe a uma dieta líquida, e a grau 4, onde a alimentação oral ela já não é mais possível naquele paciente.
Então, as terapias antineoplásicas e a qualidade de vida têm uma associação significativa. E a justificativa dessa palestra, uma das justificativas está baseada justamente nisso, que em pacientes submetidos a terapias antineoplásicas, principalmente para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, 75 a 91% dos casos apresentam a mucosite oral. E essa mucosite, ela repercute diretamente no conforto físico, emocional e social desses pacientes, alterando, então, a qualidade de vida. Sendo necessária a discussão de terapêuticas coadjuvantes à terapia antineoplásica, pesando-se sempre riscos e benefícios de cada uma dessas terapias, como a laser terapia, para que se então possa traçar protocolos de cuidado e de assistência odontológica a estes pacientes oncológicos. Falando de laser terapia de baixa potência, a laser terapia de baixa potência, ela é uma terapia coadjuvante. E ela tem uma grande vantagem perante a outras terapias odontológicas, vamos dizer assim, porque, por exemplo, por muito tempo foi utilizada na odontologia a luz halógena. A luz halógena, ela apresentava efeitos térmicos ao paciente. A laser terapia de baixa potência, ela apresenta a ausência de efeitos térmicos. Os seus efeitos, eles são apenas em nível celular e molecular, aumentando a atividade e proliferação celular. Tudo isso via mudanças fotofísicas e fotoquímicas das mitocôndrias e membranas celulares, aumentando então a produção de adenosina trifosfato, ATP, sem provocar remoção tecidual, apenas provocando uma regeneração ou remissão das lesões de mucosite oral, neste caso. Quando a gente fala de laser terapia de baixa potência, é muito importante a gente discutir os efeitos biológicos do laser no nosso organismo. Então, o laser, ele tem essa capacidade de promover o crescimento celular estimulado, tanto no tecido conjuntivo, no tecido tendinoso, no tecido ósseo, provocando também a regeneração celular. Existe uma maior regeneração celular das células nervosas, além de efeito anti-inflamatório, porque reduz essa habilidade dos linfócitos a reagir aos estímulos antigênicos, uma redução do edema e revascularização, uma maior regeneração de vasos linfáticos e veias, redução de fibrose na formação tissular, isso através da maior conteúdo de enzimas específicas, aumento de produtos celulares, mudança no conteúdo dessas prostaglandinas. A função nervosa, ela é estimulada, aumentando-se então a amplitude do potencial de ação. Temos o efeito analgésico, devido ao aumento da microcirculação local, eliminação de substâncias halógenas, que associada à maior regeneração de células nervosas, se a gente for lembrar que um dos principais associados à dor seriam os nossos receptores. Então, existe essa inibição de nossos receptores e a biomodulação. Então, de forma resumida, se a gente fosse resumir os efeitos de ação biológica, né, da laser terapia de baixa potência, seria resumida em efeito analgésico, efeito anti-inflamatório e efeito biomodulador. Vocês que já ouviram falar em laser terapia, com certeza já se depararam com diversos protocolos estabelecidos na literatura para determinada tratamento, por exemplo, na fisioterapia, na enfermagem, na odontologia. Diversos são os protocolos de radiação estabelecidos. E aí,
o que define o protocolo que eu vou estar utilizando? Na verdade, os protocolos de irradiação, eles seguem algumas variáveis. E aqui trouxemos algumas delas. O comprimento de onda, certo? Que basicamente são dois comprimentos de onda, um de 660 nanômetros vermelho e um de 808 nanômetros infravermelho. A dosimetria, quantos joules a gente vai estar utilizando, a gente vai ver que vai variar se a gente vai estar fazendo uma prevenção da mucosite oral ou um tratamento da mesma. A forma de entrega, a que distância, quantos pontos eu vou aplicar e a frequência de tratamento. Isso porque essa frequência de tratamento ela também deve ser bastante levada em consideração, porque muitas vezes o paciente ele não tem um acesso diariamente ao serviço de oncologia, porque o serviço de oncologia ele está centrado em alguns hospitais referência de uma determinada região, então a dificuldade de transporte diário para aquela região é bem mais restrito e isso também deve ser levado em consideração. Então, o que influencia? O número de pontos que a gente vai aplicar o laser, o tamanho da lesão, a potência utilizada, a área do spot do laser, saída de luz, e a modalidade dosimétrica escolhida. Trouxemos, então, dois protocolos baseados nos protocolos mais citados da literatura, que a gente utiliza no ambulatório de estomatologia da UFC Sobral. Protocolos esses que ainda estão cada vez mais em estudo e aperfeiçoamento, mas que hoje a base dele se divide em protocolo de intervenção para prevenção das lesões de mucosite oral e para tratamento das lesões de mucosite oral. Vamos discutir cada um deles. Quando a gente fala de protocolo de intervenção do laser para prevenção das lesões de mucosite oral, a gente faz aplicação 5 vezes por semana, com comprimento de onda de 660 nanômetros vermelho, com potência de 100 miliwatts, com dose de 1 joule por centímetro quadrado e com o tempo de 10 segundos por ponto. A direção perpendicular, 1 centímetro de distância, a pontos das regiões intraorais, excetuando a área primária do tumor. Por que excetuando a área primária do tumor? Justamente porque o laser ele induz a proliferação celular. Então, estudos apontam que, por ele induzir essa proliferação, existe o risco de metástase dessa lesão tumoral. Então, cuidados devem ser tomados para se evitar essa aplicação do laser na região da área de primária de tumor. Quando a gente fala, então, de tratamento, a gente vai seguir o seguinte protocolo. A aplicação também é 5 vezes por dia, mas o comprimento de onda agora muda para 808 nanômetros infravermelho, a potência também muda para 40 miliwatts e a dose também muda, de 4 joules por centímetro quadrado. O tempo de 40 segundos por ponto e a direção perpendicular a 1 centímetro de distância a pontos das regiões intraorais, excetuando a área primária do tumor. Esses dois protocolos são válidos para o laser Dual MM Optics, que é um dos utilizados no nosso ambulatório de estomatologia da UFC Sobral. E aí, aqui são os pontos de aplicação. Essa imagem é da internet, referenciada via QR Code, onde a gente evidencia aqui a aplicação de 3 pontos em região de dorso de língua, em 4 pontos em região de ventre, assoalho de boca, borda lateral da língua, lábio superior, lábio inferior, são os pontos de aplicação. Mais à frente a gente vai discutir o do caso clínico específico do nosso ambulatório e o protocolo utilizado para o mesmo. Então, o questionamento maior dessa palestra é justamente saber
a intervenção da laser terapia e a repercussão da mesma na qualidade de vida dos pacientes. Como que a gente consegue mensurar isso? Trouxemos aqui diversos estudos que apontam essa alteração na qualidade de vida do paciente oncológico após a laser terapia. Esses estudos, eles foram estudos onde foi realizada a aplicação do laser e, simultaneamente, analisado o padrão de qualidade de vida do paciente, os domínios de qualidade de vida do paciente. Para a realização desses estudos, eles geralmente utilizam questionários. Os 2 questionários de qualidade de vida, validados na literatura, também validados em língua portuguesa, é o EORTC C30HN35, sendo o HN35 específico para avaliar qualidade de vida em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, bem como o questionário de qualidade de vida da Universidade de Washington, sua versão 4.0, validado em língua portuguesa. Esses questionários, eles possuem domínios de qualidade de vida que são avaliados no paciente pré-laser, trans-laser durante a aplicação e pós-laser terapia. Foi feito, então, um compilado de estudos, onde a gente observa que, em relação ao score total, a qualidade de vida melhorou substancialmente após a aplicação da laser terapia. Houve melhora nos valores dos scores de qualidade de vida nos domínios dor, aparência, deglutição, mastigação, fala, paladar e salivação. Houve uma redução significativa de algumas queixas dos problemas mais importantes nos últimos 7 dias daquele paciente, destacando principalmente a dor, o efeito analgésico do laser. E houve melhoras evidentes nas queixas em relação à mastigação, deglutição, paladar e salivação, evidenciando, então, a efetividade do laser na qualidade de vida, na melhoria dos domínios de qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Nós que somos da área da saúde, estamos no nosso cotidiano clínico repletos de desafios terapêuticos e diagnósticos. E esses desafios, quando se trata de um paciente oncológico, ele vai desde o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, até a alta hospitalar do paciente. É permeado diariamente por esses desafios terapêuticos, desafios diagnósticos. Então, trouxemos aqui um caso clínico sobre laser terapia, do ambulatório de estomatologia da UFC Sobral. Poderia ter feito uma série de casos. Trouxe esse caso bem consolidado e já publicado na literatura, no que diz respeito à laser terapia, de forma a evidenciar como que um paciente oncológico, certo, com infecções secundárias, a candidíase pseudomembranosa, e também apresentando essa complicação da terapia antineoplásica, que seria a mucosite oral. Antes mesmo de falar em si do caso clínico, apresento a vocês o formulário de coleta de dados individual. Esse formulário ele foi desenvolvido por mim, né, junto à equipe do ambulatório de estomatologia da UFC Sobral, na necessidade de criar uma espécie de prontuário específico para o paciente oncológico que está em tratamento com a terapêutica coadjuvante de laser terapia, onde leva-se em consideração alguns pontos, as variáveis sociodemográficas, clínico-patológicas e estilo de vida do paciente, a avaliação da mucosite oral, né,
a data do exame inicial, sítios de acometimento, a sintomatologia relatada pelo paciente e o protocolo de laser terapia. O tempo que a gente vai aplicar o laser, qual protocolo a gente vai seguir, certo? As datas das aplicações, para que a gente tenha um maior controle deste paciente e um maior controle a longo tempo dos nossos protocolos adotados. Então, esse é o caso clínico. O aspecto inicial, uma paciente do sexo feminino, agricultora, certo? Fumante, ex-fumante, chegou ao ambulatório de estomatologia, encaminhado pelo cirurgião dentista da atenção primária, onde a paciente ela relatava dor devido à prótese que ela estava utilizando e estava incomodando. Ao exame clínico intraoral, observa-se uma lesão nodular de aspecto mais granulomatoso em região de palato duro, estendendo-se também para a região de palato mole. Certo? A primeira hipótese diagnóstica lançada, devido a essa característica da lesão, né, foi justamente de carcinoma de células escamosas. Então, propôs-se a realização de uma biópsia incisional que confirmou a hipótese de carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado e que, segundo a classificação TNM, seria de T3N0M0, já em estágio 3. Quem entende mais de oncologia vai saber que o estágio 3 ele requer adequações no tratamento oncológico desse paciente, onde, principalmente, devido a essa questão da idade da paciente, né, por ser uma paciente já mais idosa, por ter que levar em consideração a qualidade de vida, bem como repercussões gerais nessa paciente, propôs-se a realização de uma terapêutica dupla, de radioterapia e quimioterapia associada, onde, para o tratamento radioterápico, foi hiperfracionado em 35 sessões, com a dose diária de 2 Gauss, totalizando 70 Gauss ao final do tratamento, associada à quimioterapia, ciclos de cisplatina de 42 miligramas em 1.000 ml de soro fisiológico a 0,9% e manitol 20%, 100 ml endovenosa em 1 Y semanal. Quando a gente observa, aquela lá era o aspecto inicial e a paciente iniciou a terapia antineoplásica, rádio e quimioterapia. E aí a gente observa aqui como que a paciente volta ao ambulatório de estomatologia após essas sessões iniciais de radioquimioterapia. A paciente volta apresentando candidíase oral, pseudomembranosa, e lesões de mucosite oral, certo? Isso foi sem a intervenção. Ah, foi sem intervenção proposital? Não, é porque a paciente era para voltar para o serviço de estomatologia, para o ambulatório, e ela não estava voltando. Ela só estava indo para as sessões de radioterapia no serviço de oncologia. Daí nasce a importância de se discutir a introdução da odontologia hospitalar, principalmente no setor de oncologia, dos grandes centros de referência, né, dos hospitais de referência. E aí foi, então, proposto um protocolo de intervenção que vise tanto o tratamento da candidíase pseudomembranosa, através de bochechos de nistatina 100.000 UI, 10 ml de 6 em 6 horas por 2 semanas, como a aplicação do laser, seguindo o protocolo de tratamento, 5 vezes por semana, com comprimento de onda de 808 nanômetros infravermelho, com potência de 40 miliwatts, com dose de 4 joules por centímetro quadrado, com um tempo de 40 segundos por ponto e a direção perpendicular a 1 centímetro de distância a pontos das regiões intraorais, excetuando a área primária do tumor. E os pontos de aplicação para este caso
foi justamente 3 pontos em lábio superior, 3 pontos em lábio inferior, 2 pontos em assoalho de boca, 4 pontos em dorso de língua, 3 pontos em mucosa jugal bilateral, 3 pontos em mandíbula e 3 pontos em maxila. Após uma semana de aplicação do laser, a gente observa esta realidade do paciente, certo? E a anistatina também é associada. Então, nós saímos desse aspecto inicial, e aí eu questiono, tem como o paciente se alimentar? Um paciente com essas lesões ulcerativas, ele tem como ter um padrão social e de qualidade de vida adequado? Mas quando a gente passa para após a intervenção, observamos que melhoras significativas podem ser vistas. A gente nem precisa de um questionário para validar o quão mudou a qualidade de vida desse paciente. Saímos de uma característica de qualidade de vida deficiente em uma semana para uma qualidade de vida melhor, para uma melhor qualidade de vida após uma semana de tratamento de terapia coadjuvante. Então, o aspecto que devemos levar em consideração é justamente essa questão do cuidado integral ao paciente oncológico. E para que a gente gere um cuidado integral a esse paciente, o método diagnóstico ele deve ser a chave no tratamento oncológico. A chave no sentido de que ele deve, desde o diagnóstico precoce até a alta hospitalar daquele paciente. E a partir desse método diagnóstico, devem ser propostas diversas modalidades terapêuticas que levem em consideração os riscos e benefícios da mesma, para que então a gente possa propor a que será adequada àquele paciente, gerando então o cuidado integral ao paciente oncológico. Mas aí também temos que se discutir a importância da equipe multiprofissional. Não precisa ser um cirurgião dentista para entender que aquele aspecto inicial do paciente está com um déficit de qualidade de vida. Então, os profissionais envolvidos é o médico, é o enfermeiro, é o nutricionista, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, é o técnico em enfermagem, o técnico em saúde bucal, o técnico em farmácia. Todos esses profissionais devem estar envolvidos para que a gente gere, então, um padrão de qualidade de vida e cuidado integral ao paciente oncológico. Então, o questionamento final que se faz é como que a gente promove qualidade de vida em um paciente oncológico. Inicialmente, devemos realizar um diagnóstico precoce. Um dos principais pontos da Política Nacional de Saúde Bucal é que na atenção primária à saúde e atenção secundária, o diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço seja realizado de forma precoce. A gente possa ter no nosso arsenal de terapia, terapias adequadas e terapêuticas coadjuvantes a determinados tratamentos, já prevendo possíveis complicações que determinadas terapias convencionais possam levar. O aspecto de interdisciplinaridade e multiprofissionalismo é muito importante dentro do serviço de oncologia, visto que o paciente tem que ser visto como um todo, tem que ser observado como um todo, visando justamente o cuidado integral e a qualidade de vida do mesmo. Essas são as nossas referências bibliográficas, onde vocês podem também consultar via QR Code. Gostaria de agradecer à Universidade Federal do Ceará, a minha casa, ao programa do mestrado em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, ao setor de oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, ao qual estou inserido via mestrado, e ao grupo de estudos em estomatologia e patologia oral de Sobral, o GEPS.
bem como ao Congresso Nacional Multiprofissional em Saúde, pela oportunidade de apresentar essa palestra de temática tão importante. Essa é as nossas referências e que podem ser consultadas via QR Code, e aqui os meus contatos, tanto via e-mail quanto Instagram. Sintam-se à vontade para quaisquer questionamento que possa surgir. Obrigado.